Nono ano, hoje nós vamos começar com o capítulo 5. O Brasil nos anos de 1920, tá? Vamos ver o que aconteceu nesse ano de 1920 no Brasil. Vocês podem observar que ao longo dos anos de 1920, a sociedade brasileira passou por profundas transformações. Sua população, que somava 14 milhões, saltou para 27 milhões até 1920 e 33 em 1970. Ao mesmo tempo que crescia, o Brasil se urbanizava. Algumas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, transformaram em metrópole e as capitais de outros estados se expandiram rapidamente. Embora a maioria da população continuasse a viver no campo, a vida moderna, a vida urbana, ganhou destaque e trouxe novos elementos para a cultura nacional. Novidades tecnológicas surgidas, como telefone, rádio, automóvel, avião, bem como o interesse pelo futebol, invadiram o cotidiano dos brasileiros, alterando hábitos e costumes. Em 1920 foi criada a Universidade do Rio de Janeiro, reunindo as antigas faculdades de Medicina, Engenharia e Direito. Aos poucos ela foi incorporando novas unidades, como a Faculdade de Filosofia, a Escola de Belas Artes, ampliando assim os cursos superiores no Brasil. 7 anos depois foi fundada também a Universidade de Minas Gerais. A crise da República Oligárquica. Lembra-se que a oligarquia, cafeicultores, era o que comandava toda essa sociedade. A política da valorização do café, você lembra lá atrás o café, como ele era valorizado, houve uma época que esse café ele foi muito valorizado e com isso também atrapalhou muito o comércio. Então a política da valorização do café adotada por muitos anos para combater a crise dos preços internacionais do produto desagradou diversos segmentos da sociedade, incluindo grupos oligárquicos não ligados ao café, que se sentiam prejudicados. A crise de 1929 reduziu drasticamente o negócio dos Estados Unidos, principal comprador e financiador de cafeicultores brasileiros. Então, essa crise afetou até quem comprava muito. Tá? Enquanto o café enfrentava dificuldade, a atividade industrial crescia de modo significativo, especialmente a partir da Primeira Guerra Mundial. O número de fábricas no Brasil passou de 7 mil de 1914 para 13 mil em 1920. No mesmo período, o número de operários saltou de 104 mil para 275. Os grupos surgidos com a industrialização e a urbanização logo começaram a manifestar sua insatisfação com o governo oligárquico. A burguesia reivindicava aumento de impostos sobre produtos estrangeiros, de modo a proteger a indústria nacional. Classe média, ligada às atividades industriais, bancárias e comerciais, reivindicava a instituição do voto secreto e a moralização do processo eleitoral. O operariado pressionava o governo para obter, além melhores condições de vida e trabalho, além de também participação na política. Então, vamos lá. Desde o início do século XX, associações de trabalhadores multiplicavam-se no Brasil, influenciado por ideias anarquistas, difundidas por imigrantes que vinham nessa época para cá, italianos e espanhóis. Então, começaram a aparecer os partidos PCB, que conquistou a liderança das organizações e movimentos operários, depois o partido PD, que ele pretendia, Partido Democrático, Partido Comunista do Brasil e Partido Democrático. Ele pretendia opor-se à hegemonia dos partidos republicanos e defendia a moralização da política por meio do voto secreto obrigatório. Então são políticos aparecendo com partido para que venha trabalhar nessa parte que não interessava muito a população. O movimento tenentista. A década de 1920 também foi marcada por diversos levantes militares liderados por jovens oficiais de baixa patente, em especial tenentes capitães, provenientes em sua maioria das camadas média da população, acreditava que cabia ao exército a tarefa de moralizar a política e derrubar a república oligárquica. Eles pensavam assim. Contudo, com popularidade e atraindo a simpatia dos grupos de oposição ao governo, eles defendiam o voto secreto, reforma política e sociais e o fim das fraudes eleitorais, que acontecia muito nessa época. Um desses levantes ocorreu em 1922, no Forte Copacabana, no Rio de Janeiro. Os revoltados visavam impedir a posse
de Arthur Bernardes, candidato oficial das oligarquias. Sempre a oligarquia mandando alguém de braço direito deles, né? E esse foi da oligarquia mineira e paulista, tá? Candidato oficial da oligarquia mineira e paulista e vencedor das eleições presidenciais, mas foram derrotados. O episódio ficou conhecido como 18 do Forte. Depois disso, o governo recorreu à repressão e decretou estado de sítio. O que é estado de sítio? Medida extrema de restrição, liberdade e direitos individuais decretado pelo chefe de Estado em caso de grave instabilidade institucional interna ou de guerra externa. Então, depois disso, o governo recorreu à repressão e decretou estado de sítio várias vezes, ordenando prisões arbitrárias, censura à imprensa, repressão policial. Isso levou a uma nova revolta dos tenentes em 1924, na capital paulista, que reivindicava o voto secreto, a obrigatoriedade do ensino primário e a deposição de Bernardes. Ele não estava aceitando o nosso presidente daquela época, né? O levante foi sufocado, mais de cerca de 6.000 soldados retiraram-se para a região de Foz do Iguaçu, no sudoeste do Paraná, e formaram a chamada Coluna Paulista, ou Revolta Paulista. Pouco mês depois, cerca de 2.000 soldados gaúchos rebelados e liberados pelo capitão Luiz Carlos Prestes juntaram-se a ele. A partir de 1925, 1.500 homens dos grupos percorreram o interior do país sob o comando de Luiz Carlos Prestes, a fim de estimular a revolta popular contra o governo. A Coluna Prestes, como ficou conhecida, percorreu mais de 24.000 quilômetros, mas acabou não conseguindo o apoio. Coluna Prestes foi um movimento que surgiu a partir do tenentismo, 1925-1927. Luiz Carlos Prestes era um gaúcho militar, tá? O principal motivo desse movimento foi a insatisfação com a República Velha e o governo de Arthur Bernardes. No Nordeste, eles enfrentavam cangaceiros contratados e armados. Tá? E o mais conhecido cangaceiro ficou conhecido foi o Lampião. Nessa época foi o Lampião. E, por fim, os frequentes ataques das tropas de governo, jagunços, coronéis, enfraqueceram a Coluna Prestes, que se retirou para a Bolívia em 1927. Então, eu vou parar por aqui. Na próxima aula, eu dou mais um restante desse capítulo.